Bora falar também sobre Luiz Zubeldia. O São Paulo tomou uma decisão sobre o técnico argentino. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As três pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição no número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate: redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Zubeldia será ou não demitido? Levei essa pergunta na manhã dessa quinta-feira para um dirigente importante do tricolor. A Nicola, mas o Belmonte e o Casares já haviam garantido depois da eliminação contra o Palmeiras que o Zubeldia ficaria. Sim, mas nem sempre o discurso diante dos microfones é o discurso mais verdadeiro, mais sincero. Vale a lembrança de que durante o Campeonato Paulista o São Paulo optou pela dispensa do treinador argentino. O São Paulo só aguardaria o fim da participação no Campeonato Estadual para dispensá-lo e contratar o Fernando Diniz. O problema foi que a notícia vazou e a repercussão em cima do nome do Diniz foi tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo optou por desistir do acordo com o Diniz. Já havia um acerto verbal e manteve o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista. Posso garantir na manhã dessa quinta-feira que o Zubeldia não será demitido, apesar da pressão muito grande entre torcedores do São Paulo. Existem dois motivos que seguram o Zubeldia. O primeiro deles, a eliminação contra o Palmeiras acabou sendo abafada por conta do erro claro na marcação do pênalti que determinou o gol alviverde. Rafael Veiga converte um pênalti que não existiu em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo entende que, apesar de ter caído nas semifinais, a situação acabou sendo, ou o futebol do São Paulo acabou sendo meio que esquecido por conta de toda essa confusão. O segundo e mais importante ponto tem a ver com a dificuldade do São Paulo na reposição. Antes de demitir o Zubeldia, o São Paulo gostaria de ter um técnico e já percebeu que essa alteração vai ser das mais complicadas. Com o Diniz descartado, Hernan Crespo, Tite e Renato Gaúcho foram cogitados, estudados, mas todos têm algum problema. Tite e Renato Gaúcho são extremamente caros. O Tite ainda não trabalha com a base e o Renato Gaúcho, na avaliação dos nomes do departamento de futebol, não tem conhecimento tático suficiente para fazer com que o São Paulo cresça. Hernan Crespo é mal avaliado pelos dirigentes do tricolor que trabalharam com Crespo no próprio São Paulo. E diante da escassez de opções, a alternativa foi de manter o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise ou uma sequência ruim de resultados, e aí o argentino pode acabar demitido. Uma das coisas que pesam contra o trabalho do Zubeldia é a falta de títulos e de boas campanhas. Outro ponto extremamente negativo
a pouca utilização de atletas da base. Isso vai precisar ser corrigido nas próximas semanas. A esposa do Alan Franco postou, né, uma foto dele no pós-clássico, né, depois do jogo, polêmico e tudo mais, ele com uma tipóia no braço. Temos até a foto aí para vocês. Ele com uma tipóia, com um curativo ali e tal, e muita gente começou a especular, será que teve uma fratura? Será que, né, vai perder muito tempo? Será que vai ser desfalque no início aí nesse tempo de preparação do São Paulo até o início do Brasileirão, né, dia 29, que o São Paulo começa, né, 29 e 30, naquele fim de semana de estreia do Brasileirão, São Paulo que joga no Morumbi contra o Sport. Fui atrás de algumas fontes, falei com gente da preparação física, falei com gente do departamento médico do São Paulo e de fato o Alan Franco foi fazer ali um exame, foi ser examinado com mais critério, com mais cuidado, porque de fato ele teve um trauma, né, ali no jogo contra o Palmeiras, ele teve um trauma, então ele foi avaliado, né, pelo São Paulo, mas não foi constatada a fratura. A boa notícia é que ele não teve a fratura constatada. Então, assim, foi um trauma, foi uma pancada, até por isso ele estava com uma tipóia, né? E aí você trata, você tem o descanso, você tem ali toda a medicação que toma para dor ali, porque estava bastante dolorido na hora. Então, por isso ele está descansando com uma tipóia, mas logo vai voltar a fazer a fisioterapia, o tratamento, tudo de maneira progressiva para ele voltar a treinar normalmente. Então, assim, não é cirurgia, não é fratura, nada mais grave, nem lesão, é apenas um trauma, onde depois, naturalmente, aquela pancada que você sente dor e depois ele vai melhorando e você é liberado para poder treinar normalmente. Então, não é desfalque, não vai ser desfalque o Alan Franco nesse primeiro momento aí de Campeonato Brasileiro, porque mesmo assim ainda tem as duas datas de final de estadual e você tem ainda a data FIFA, né, a paralisação, né, do futebol para a data FIFA. Então o São Paulo tem um tempo ali de preparação, um tempo de treinamento até você estrear no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo tem esse período, então não preocupa, não é uma fratura, que aí você tem um tempo de recuperação muito maior, então não é esse problema. Claro que a esposa do Alan Franco, eles postaram essa foto acabou criando uma preocupação no torcedor de São Paulo, e o torcedor de São Paulo agora pode ficar tranquilo, né? Que não tem nenhuma fratura, não preocupa nesse sentido, certo? Torcedor São Paulino, a diretoria do São Paulo, né, decide aí manter o técnico Zubeldia por mais tempo no comando da equipe paulista, já que entende que a eliminação para o São Paulo foi um erro, né, de arbitragem, foi um ponto fora da curva que acabou não combinando com o futebol que o São Paulo apresentou neste Campeonato Paulista. Então o Zubeldia está mantido aí no cargo do São Paulo, não será demitido por hora, né? Esperamos aí como vai ser o início do treinador no Campeonato Brasileiro e também quando começar a Libertadores, né? Lembrando que o São Paulo está na terceira fase da Copa do Brasil, que ainda falta os últimos clubes a serem garantidos nessa terceira fase para ter um sorteio para saber quem será o adversário do São Paulo. E o São Paulo na fase de grupos da Libertadores, que ainda também terá seu sorteio para definir os grupos das equipes nesta Liberta. Então é isso aí, Zubeldia está mantido no cargo, o Alan Franco aí com sua lesão não preocupa, né? É uma situação moderada, que em breve o jogador estará de volta aos treinos e vestindo a camisa do São Paulo. Valeu, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like aí no vídeo.